Olá, eu sou Fernando Palacios, o Pedro Álvares Cabral do Storytelling. Na aula passada, a gente falou sobre como encontrar uma história para contar. E hoje a gente vai falar das oportunidades mágicas escondidas nessas histórias. Vem comigo. Então, na aula de agora, a gente vai ver 5 oportunidades mágicas escondidas nas histórias. Né? Assim, toda história tem oportunidade escondida. E essas oportunidades, elas parecem realmente mágicas, assim, elas parecem até meio feitiçaria, né, porque você vê alguém quieto lendo um livro e de repente a pessoa chora, ri, se emociona, né, é igual o feitiço que alguém fala palavras mágicas e outra pessoa vai lá e sofre alguma coisa ou muda de algum jeito, causa um impacto, né. Quando a gente olha para cenas assim, ou quando a gente pensa o que acontece com a gente vendo um filme, lendo um livro, ouvindo a história de alguém contar, a gente fica inconformado, fica com raiva, sente muitas coisas, né? E essas oportunidades, elas estão aí nas histórias. É só saber procurar na história que você vai contar essas oportunidades que eu vou falar agora, né? A primeira oportunidade é de emocionar. Então, eu até selecionei aqui um trecho do Sociedade dos Poetas Mortos, que é um filme que foi o primeiro filme que me emocionou no cinema, assim, de me dar um nó na garganta, de sair, de segurar um choro e mesmo assim não conseguir, né, aquela cena do "Oh, Captain, My Captain", e isso tem, um poder muito grande na hora que você consegue tocar alguém, né, e mesmo depois que você começa a entender como isso funciona e começa a trabalhar tudo isso, eu já vi, né, já fiz peça de teatro no mundo corporativo que as pessoas choraram ali na frente dos funcionários ou na frente do chefe, não tinha muito problema, porque todo mundo consegue entender, existe essa catarse de que talvez tenha até uma ou outra pessoa que não chore, mas consegue entender o sentimento, né, porque as histórias batem na gente de um jeito que é natural ter que expressar o que está sentindo, então as histórias têm essa oportunidade de emocionar. Também tem a oportunidade de impactar, né, esse é uma cena aí do filme Old Boy, ele é um filme que tem algumas cenas muito fortes, muito marcantes, muito impactantes, em que você vai te impactar até de você ficar pensando nessas cenas depois durante dias, talvez semanas, até meses, anos, às vezes vai passar 1, 2 anos, você vai lembrar. Esse filme eu assisti uns 10 anos atrás e eu ainda lembro dele com muita clareza, né, então essa outra força muito grande, assim, uma oportunidade muito grande dentro das histórias, que é de causar um impacto, assim, quase que o que foi visto não pode ser desvisto. Aí uma terceira oportunidade é de marcar, e quando eu digo de marcar, é de fazer criar uma memória na pessoa dela ficar lembrando aquilo, né. E eu já vi, qualquer você perguntar para qualquer criança, né, mostrar o Buzz Lightyear, ela vai saber falar a frase-chave do Buzz Lightyear, do infinito e além, né, porque as histórias elas vão mostrando esses jargões, esses personagens, esses elementos dentro de um contexto e isso vai sendo incorporado e depois a gente consegue lembrar com muita facilidade. É uma informação puxa a outra. Então, do mesmo jeito que um personagem faz isso, uma marca pode fazer isso, uma pessoa pode fazer isso, uma informação que ela queira ensinar, que ela queira transmitir. Inclusive de vender, né? Seja uma marca, seja um profissional de vendas, seja um publicitário, né? O seriado Mad Men tem ótimos exemplos disso que o Don Draper ele usava sempre storytelling para as apresentações dele, ele sempre contava histórias ali. E sim, ó, o storytelling tem muita força, né? Quando a gente fala do storytelling junto com branded content, tem vários estudos sobre a influência das histórias com a venda de marcas, valorização de marcas e venda de produtos. Teve uma ação da Reason Pieces, que é junto com aquele filme do ET, né? Muito tempo atrás, isso já não é de hoje. O Reason Pieces conseguiu pela primeira vez passar a venda do M&M's, que era o líder de mercado, quando se associou com o ET. Tanto que se você for assistir no filme de novo, você vai ver que
o que ele está jogando no chão, que o menino está jogando no chão para não se perder, mais ou menos igual aquela história dos pedacinhos de pão, das migalhinhas de pão, ele está jogando ali Reese and Pieces para não se perder na floresta, e isso deu um boom de vendas e passou M&M, do mesmo jeito que a vodka chegou nos Estados Unidos e entrou no mercado que ninguém nem conhecia a vodka e virou a segunda bebida mais consumida lá por conta do 007, do James Bond. Então as histórias têm um poder muito grande de influenciar, porque quando a gente vê alguma coisa numa história, um personagem fazendo alguma coisa que a gente acha legal, a gente vai querer experimentar e a partir daí a gente pode acabar gostando e incorporar esse produto, essa rotina, esse hábito, essa sugestão dentro das nossas vidas, das nossas rotinas. E no final é isso, né? As histórias têm essa oportunidade mágica de entrar para a vida das pessoas. Eu já vi crianças que mal sabiam falar português, mas sabiam cantar em inglês Let It Go, né? Então, realmente, assim, as histórias elas entram, elas começam a fazer parte não só da vida, como até da cultura pop como um todo, né? Da cultura que as pessoas usam para se expressar e da onde elas vão tirar as referências. E Star Wars é um outro grande exemplo disso, assim, de uma história que as pessoas têm as falas decoradas. Quem é fã de Tarantino também, tem as pessoas que são fã do Woody Allen, cada um tem ali tem os seus grupos que vão se formando ao redor das histórias, né? As histórias formam essas comunidades. E uma oportunidade extra e mágica de enriquecer, né? Quando a gente pensa na J.K. Rowling, ela, com uma boa história, ela virou a mulher mais rica do Reino Unido, fez o jovem mais rico do Reino Unido, que é o ator, né? O Daniel Radcliffe, que fez o Harry Potter. Ela fez também a empresa de maior sucesso na década do Reino Unido, que foi a editora dos livros dela, né? Tudo isso só contando uma única história. E se ela parece um ponto meio fora da curva, tem vários outros autores que também são muito parecidos, que enriqueceram só com uma história. Dan Brown, o próprio George Lucas, ele enriqueceu com o storytelling. Quando a gente vai ver, existe uma indústria muito grande, que é uma das maiores indústrias do mundo, que roda o tempo inteiro, né? O centro dela está no storytelling. Que é a indústria das artes, dos entretenimentos, tem várias formas de entretenimento que estão ligadas ao storytelling. Então, tudo isso dá para acontecer, às vezes basta uma boa história, né? No caso da J.K. Rowling é isso, ela foi quase que uma história de estreia dela, até foi muito difícil de vender, não foi fácil, ela passou por muita rejeição, por muita recusa até conseguir emplacar, mas na hora que emplacou foi um fenômeno. E o problema é que quem não sabe o que está fazendo na hora de contar uma história, acaba dando voltas e chega naquela história para boi dormir, sabe? A história para boi dormir, acaba chegando muitas vezes nisso, né? Tem até essa cena aí do filme do Sexto Sentido, que o cara vai contar a história para o menino e começa a contar uma história, e aí fala do carro, e o carro está andando. Aí a menina fala assim, você não sabe muito bem contar a história, né? Porque nada acontece, né? E está lá um carro andando e nada acontece. E é basicamente isso. Assim, você, eu vou contar a minha história. Então, tudo começou quando eu nasci, 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, ou 50 anos atrás, ou 15 anos atrás, não importa. Se você não sabe para onde você quer chegar, você não sabe nem por onde começar. Né? E a partir daí você começa a perder essas oportunidades todas de emocionar, de impactar, de influenciar. Né? Então é basicamente isso. Quando a gente não sabe muito bem o que está fazendo com o storytelling, até pode estar contando uma história, mas não necessariamente está fazendo storytelling. Até por conta disso, eu vou lançar agora, muito em breve, um curso que é das palavras mágicas, que é um curso bem rápido, um curso bem direcionado para isso, assim, de como você vai contar a sua história, por onde começa, como acertar já a mão, que tipo de história contar, como ter inspiração para a história. Então é isso, a ideia é a gente conseguir ter um domínio maior sobre as nossas histórias e a partir daí até um jeito diferente de enxergar o mundo, né? Então, se você tiver interesse aí, deixa nos comentários ou segue aqui a página, porque aí quando a gente tiver mais informação, a gente já vai trazer as informações aqui sobre esse curso. E aí você pode falar assim, pô, prof, legal, mas isso que você está falando é para as pessoas, né? Eu trabalho mais com marca, eu estou no ambiente corporativo e as marcas, né? Como que funciona esse storytelling mais especificamente nesse sentido? Bom, esse é o tema das aulas da semana que vem.
Na semana que vem a gente vai fazer um mergulho aí no universo das marcas e de cases corporativos usando storytelling. Então, segue aí para acompanhar. Até lá.